noite. Estamos em tua casa porque queremos ouvir a tua voz. Por isso, vem, ó Deus, fala conosco. Ó Senhor, e nós vamos te dar honra, glória e louvor para sempre, Senhor. Porque o que mais desejamos é ouvir a tua voz. Por isso nós começamos a te aplaudir em sinal de boas-vindas à sua doce e eterna palavra. Aleluia, amém? Glória a Deus. Ontem, terça-feira, comecei a pedir a Deus uma palavra para esta noite. E aí quando foi ontem à noite, o Senhor liberou uma palavra, um tema. E o tema da palavra nesta noite é aliança. Aliança. Amém? Oh, glória a Deus. O que significa aliança? Aliança é o ato ou o efeito de aliar-se a um pacto, um ajuste ou um acordo. Isso é aliança. Depois eu fui buscar mais um pouquinho. Então, aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo. Isso se chama aliança. Aliança, né? Quando a gente fala assim, entidade, né? A gente pensa logo que é entidade. Mas essa entidade aqui fala, olha que coisa linda. Aí eu lembrei da diaconisa Alice. Porque essa entidade aqui fala de liga, associação ou sociedade. Então, aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo. Então, todas as vezes que eu, me associo a alguém que tem o mesmo objetivo que eu, isso se chama aliança. Aleluia! Então, existem momentos cruciais em nossas vidas que somente palavras não resolvem, e sim ações. Deus começou a liberar essa palavra à tarde, aleluia, e eu aprendi outra coisa com Deus, que quando a palavra é dele, aleluia, você pode estar com a rempa de neto na tua casa, mas você vai ouvir Deus. E a minha neta é uma bênção, porque ela vale por 5. E eu falei assim, vovó vai preparar a palavra e eu preciso ouvir Deus. Então, quando ela viu, eu falei, agora não posso falar com você, que senão eu vou perder o que Deus está falando comigo. E olha, ficou quietinha. Fala para o seu irmão, glória a Deus. Aleluia! Então, existem momentos, queridos, cruciais em nossas vidas, que somente palavras não resolvem, e sim ações. Porque alguns falam assim, palavras o vento, mas atitudes e ações, fala para o seu irmão, fica. Oh, meu Deus do céu! Então, o que significa ação? Disposição para agir. Então, em uma aliança, você tem que ter disposição para agir. Porque se você não tiver disposição para agir, vai ser complicado sustentar a aliança. Meu Deus! Então, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 5. Aleluia! Livro de Josué, capítulo 5, versículo 1. Aleluia! E diz assim: e sucedeu o quê? Ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente todos os reis dos cananeus,
que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si, olha aí, Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Meu Deus, que é isso? Olha que coisa. A gente olha para o versículo 2, algo me chamou a atenção, porque o povo que nascera no deserto conhecia a Deus, porém lhes era necessário ter uma aliança com Deus. Olha que coisa, que redundância. O povo conhecia a Deus, mas ainda não tinha aliança com Ele. Por quê? Porque todo aquele que era incircunciso não tinha o sinal da aliança. O povo estava andando no deserto, mas ainda não tinha o sinal visível da aliança com Deus. Meu Senhor da glória. Então, era necessário ter uma aliança com Deus, pois toda aliança gera o quê? Compromisso. Circuncisão. O que é circuncisão? Circuncisão é uma operação que remove o prepúcio, uma pele que cobre a glande do pênis do homem. Oh, pastor, a senhora está falando isso na igreja. Vai falar onde? Tem que falar, é aqui mesmo. É aqui. Então, era uma pele que cobria a glande do pênis. É um termo oriundo do latim, que significa corta ao redor. Então, quem não tinha essa pele, sabe, eliminada, cortada, então o corte, se dava ao redor. Quem não tinha isso aqui, não tinha aliança ainda com Deus. Olha que coisa, meu Deus do céu. Então, versículo 3, então Josué fez para si facas de pedra, fez para si, e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Olha que coisa. Aqueles homens
tinham Josué, não só como um líder, como um homem de Deus, mas também por pai. Aqueles homens não viam Josué apenas como um líder, como um sucessor de Moisés, ou como um homem de Deus, mas aquele povo via Josué como um pai. Pois só um pai pode tocar na intimidade e vergonha do seu filho. Eu duvido que um filho tenha vergonha de mostrar a sua nudez para o seu pai, tirando da época dos antigamente. Mas hoje, os filhos não têm vergonha de seus pais. Ou seja, eles se despem, eles não têm vergonha de mostrar a sua intimidade para o pai. Por quê? Você já prestou atenção que Josué fez faca para si? Não foi para os cabeças da tribo. Josué. Então Josué cortou a pele de cada prepúcio, de cada homem ali de Israel. Todo aquele que ainda não havia sido circuncidado, Josué cortou em volta, tirou a pele. Meu Deus do céu, todo homem passou pelas mãos de Josué. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Os camaradas não queriam saber. Olha lá, no deserto, devia estar com um cheiro meio estranho, para começar. Mas eles tinham o quê? Intimidade. Eles não viam Josué como um líder. Eles não viam Josué como um sucessor de Moisés, aquele que vai nos levar ao deserto. Não, eles viam Josué como um pai. E um a um arriavam as suas calças. E Josué ia lá com a faca que ele fez para si, amando de Deus. Falou aqui, está na hora de você fazer aliança com Deus agora. E passa um, e passa outro, e passa outro. Eu não sei quanto tempo, quantos dias foram isso. E eu sei, a única coisa que eu sei, que Josué, ele cortou, ele tirou aquilo que era o empecilho para uma aliança de fato e de verdade. E quando a gente olha para o versículo 4, diz que, e foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Ei, nada é sem causa, filho. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma fonte. Tudo não existe. Não. Tudo tem uma causa. Então, Josué cortou, circuncidou aqueles homens para que eles pudessem ter aliança com Deus. Não foi porque Josué teve uma ideia. Ele amanheceu e falou, quer saber, eu vou passar a faca em todo mundo. Não. Deus falou, ó, está na hora de circuncidar o povo. Aqueles que se rebelaram, que foram rebeldes, morreram pelo caminho. Então esses que estão aí e que vão estar adentrando da terra, está na hora de cortar a pele que envolve a sua intimidade. Meu Deus do céu. Ouça. Um pai, por mais íntimo de seu filho, só pode tocar em sua intimidade e vergonha se o filho assim permitir. Então, o que eu aprendo? Que eles estavam no deserto, mas eles tinham intimidade. Eles tinham intimidade, meu Deus! E isso, queridos, é tão sério que o inimigo de nossas almas faz de tudo para que essa intimidade não prospere, pois se prosperar, não haverá
mais espaço para ele. Por isso que o diabo se levanta para que não haja intimidade entre pais e filhos naturais e pais e filhos espirituais. O que significa essa intimidade? Minha vida é um livro rasgado para aquele que cuida de mim. A minha vergonha, a minha intimidade, ela é exposta para aquele ao qual eu tenho como pai, como uma mãe de destino, porque a função do pai e da mãe é dar destino aos seus filhos. Porque se você não der, o da rua vai se organizar de dar. Então nós somos os pais biológicos e somos pais espirituais que damos destino. Como se dá destino a um filho espiritual? Através da palavra de Deus. Então Deus chega para Josué e falou: ó, está na hora de você preparar uma faca para que eu tenha intimidade com os meus filhos. Mas Deus é espírito. Como que Deus ia pegar a faca? Então Deus, através da vida de Josué, porque o povo reconhecia Josué também como um pai, porque ninguém vai arriar a calça para quem não conhece. É ou não é? Meu Deus. É igual a criança, né? Quando ela está com um furúnculo. Onde é que está? Aqui. Não tem. Não, você pensou, ele já arriou, já te mostrou, já disse onde é que está. Sabe por quê? Não tem vergonha. É íntimo. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Versículo 5. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. O povo que foi circuncidado pereceu pelo caminho. Porém, o povo que nasceu no deserto não tinha conhecimento desta ação que visa ter relacionamento e intimidade com Deus, com o Pai Todo-Poderoso. Versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Meu Deus. Muitas das vezes, para que haja um avanço, um destravar, o velho terá que sair para que o novo ocupe os espaços. O velho saiu, morreram no deserto, entrou o novo. E era necessário fazer a circuncisão para quê? Para que os espaços que ainda não haviam sido preenchidos pelo Senhor pudessem ser preenchidos. Você dá para entender um negócio desse? Que é isso? Então, muitas das vezes, para que haja avanço na tua vida, na minha vida, é necessário que o velho saia, para que o novo ocupe os espaços. Meu Deus! Que é isso? E como Deus é muito bom, aleluia, versículo 7 diz assim: porém, em seu lugar pôs os seus filhos,
A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Aqui eu abro um parênteses. E isso, a gente precisa prestar atenção. Muitas das vezes a gente vai caminhando com Deus. Ó, o que eu disse? Caminhando. Mas não sabe o que significa aliança. Entende o que é o caminhar, mas não entende o que é aliança. Porque toda aliança gera uma incisão. A aliança que Jesus fez na cruz do Calvário. Falaram que enfiaram o quê? A lança do lado. Falaram que enfiaram o quê? O prego nas mãos e nos pés. O que saiu da mão dele? Toda aliança visa uma incisão. Quem está disposto? Fala ao seu irmão, Jesus estava. Oh, glória! Meu Deus do céu! Então, meu pai, ora, a incircuncisão, aponta para a aliança. Logo, o incircunciso precisaria aliançar-se com o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Fazer com que o povo estivesse na terra que mana leite e mel. Mas para chegar lá, você precisa, o povo precisou fazer uma aliança. Aonde haveria necessidade de fazer o quê? Uma incisão, um corte. Todo corte sai o quê? Sangue. Quando as pessoas ficam aí se mutilando, fazendo pacto com o inferno, o que é que elas fazem? Ficam se retalhando. E o pior, existem adolescentes fazendo essas bobeiras, mal sabem que estão assumindo pactos com o inferno. Porque todo pacto, todo corte que gera sangue, está fazendo aliança com alguém. Meu Deus. Versículo 8. E aconteceu o quê? Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Ouça. Existem situações em nossas vidas que precisamos ser mais efetivos no que tange a aliança. Quem está disposto a sangrar por uma aliança? O povo sangrou. Por quê? Eles estavam dispostos. Josué falou, para chegar lá, vocês precisam ser circuncidados. Vocês ainda são incircuncisos. Uma vez que vocês passarem pela circuncisão, aleluia, vocês estarão como o pai Abraão, que fez e passou e fez os seus filhos passarem também. Meu pai. Fala pro seu irmão, nada vem do nada, filho. Tudo vem daquilo que eu e você estamos dispostos a nos aliançar fielmente em prol de algo. E o Senhor falou, para chegar lá, porque com o tempo, Josué, foram nascendo, mas você não se atentou para isso. Já reparou que você leu? Que eles nasceram, mas ainda não tinham sido... Foram nascendo. E eles foram caminhando. E foi necessário o Senhor falar para Josué. Josué, faz uma faca de pedra e comece a circuncidar o povo. Meu Deus. A maioria do exército de Israel
ainda não havia passado pela circuncisão. A nação, no que tange aos homens que estavam ali, eles estavam aliançados, mas ainda não sabiam o que significava sangrar por algo. Os caras estavam servindo a Deus, os caras estavam em obediência a Deus, eles estavam seguindo para Canaã, mas eles não entendiam, eles não tinham significado do que é sangrar por algo. O que é sangrar por algo? Muitas vezes sangrar por algo é dizer não para alguém. Sangrar por algo. Às vezes você não quer, mas tem que dizer não. Por conta da aliança que você firmou com o Senhor. Às vezes você vai precisar dizer não para alguém. E pela aliança que você tem com Deus, será que você está disposto a sangrar por ela? Isso é muito sério. Queridos, tudo se tornava mais nítido. Fala ao seu irmão, tudo se torna mais nítido. Até você se envolver ao ponto de sangrar. Isso se chama aliança. Eu e o pastor precisamos resolver algo. E amanhã nós estamos sangrando por algo. Por quê? Porque aquele que tem uma aliança, ele precisa estar disposto a sangrar por aquilo que ele acredita. Meu pai! Isso se chama aliança, querido. Até que ponto você vai sangrar? Porque você tem aliança com Deus, com as pessoas. Meu pai! Quem aqui está disposto a sangrar por um sonho que não seja seu? Ora, se eu tenho aliança, o sonho não é meu, eu vou investir. Porque uma vez que eu tenho aliança com alguém, mesmo que o sonho não seja meu, e se eu tenho aliança, eu vou favorecer para que o meu irmão viva o sonho dele. Isso é aliança, querido. Mas sabe qual é o mundo que a gente vive? Farinha pouca. E o pior, que às vezes isso vai para dentro da casa do Senhor. Meu pai! Quem está disposto a sangrar para que outro sobressaia? Quem está disposto a ficar na coxia para que o outro brilhe? O que é coxia, pastora? É aquele pano preto, aquele pano lá que tem no teatro. Então você está lá sentadinho esperando o evento, o pau canta lá na coxia, você nem sabe. Pau canta como? Estão brigando, pastora? Não. Dando os últimos toques. E quem está lá na coxia é aquele que cuida para que tudo dê certo. Mas quem vai se apresentar é que vai ganhar os aplausos. Meu pai! Forte! Eu sei o que é estar na coxia. Uma vez houve um evento, um espetáculo de dança. Gosto muito. E aí, ia contar a história de Moisés. E aí, sai eu e o pastor. Naquela época, nós éramos diáconos ainda na casa do Senhor. Sai nós dois atrás de algo que tipificasse o cacho de uvas. E aí, meu pai, e a gente não achava, e não achava, e não achava. Até que a gente passa pela Via Light e vê dois homens lá trabalhando
né, da prefeitura, trabalhando ali naquela coisa da Via Light, e tem uma árvore lá, né, que dava uns galhos assim. Falei, opa, essa árvore aí dá um negócio bom, dá, meu filho, dá. Aí a gente botou o carro no acostamento, atravessamos, falando com aqueles homens, eles cortaram o negócio pra gente assim, desse tamanho, cheio de galho. Aí, pá, voltamos para o centro de Nova Iguaçu, compramos bola, aquelas bolinhas que ficam em piscinas de bola, né? Pegamos aquilo, compramos aquele negócio para pintar, que eu esqueci o nome, cologete, sei lá como é que é o nome daquilo. A gente pintou as bolinhas todas, colamos nos galhos para tipificar o cacho de uva. Queridos, no final, minha mão era multicor. E havia um momento em que a gente puxava a cortina, a gente ajudava a arrumar as crianças, a gente puxava o colã de uma e vai, pronto, a outra vem e vai aquela loucura atrás da coxia. Aí, a líder da escola de dança fala assim, Diaconisa, a senhora pode trazer alguma palavra agora aqui? Mas eu estava preparada aqui para quê? Tá. Aí, Jesus é bom. E aí, eu usei aquelas tintas que estavam nas minhas mãos para ministrar. Que independente de como você esteja, a sua vida, uma vez que você se disponibiliza para Deus, Deus pode mudar a sua história. Independente de como esteja a sua vida, meu Deus do céu, aleluia, fiz aquela ponta lá, volta eu para trás da coxia, e corre de lá e corre de cá, e foi uma coisa linda, aleluia. Então, quem está disposto a sangrar para que o outro sobressaia? A primeira leva, eles foram o quê? Circuncidados. Mas não entenderam o significado desse ato. Porque senão ninguém se perdia pelo deserto. Senão Deus não ia liberar a palavra. Nenhum de vocês entrará na terra que eu estou para dar. Meu Pai. Vocês já repararam que aqueles que não têm aliança com seu objetivo fica pelo caminho? Forte isso, não é? Pessoal que quer levar as coisas no oba-oba, fica pelo caminho. Não tem aliança, não sustenta a aliança com o próprio objetivo. Vai sustentar com você? Sustenta. Começa algo, mas não conclui, porque não tem aliança com o objetivo. Isso é muito sério, gente. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, Deus me falou sobre 3 pessoas. Primeira, Esaú. Esaú não teve compromisso com sua primogenitura. Ele ficou pelo caminho. Sansão não teve compromisso em defender Israel. Ficou pelo meio do caminho. Terceiro, Orfa. Na hora de ser uma, saiu de cena. Jesus! Exatamente hoje estamos falando desse feito. Meu Deus, eles marcaram de uma forma negativa a sua passagem. Só passou. Então, quando você quer usar o exemplo de alguém que não tinha aliança com o objetivo, você pode falar desses 3. Tem mais, mas nós não temos mais tempo. Exatamente hoje, nós estamos falando desse feito, de homens que não entenderam o propósito,
mas houve uma leva, diga assim, glória a Deus, que entenderam e não tiveram vergonha de se expor para ter uma aliança com Deus. Senhor amado, então a pergunta que não quer calar, você entende? Você entende o objetivo da cruz? Você entende por que Deus te salvou? O que eu vou dizer, isso aqui é algo, pastora Fátima falando. Jesus foi à cruz, amém? Nos salvou, amém? Ele não nos salvou apenas para dizer que a gente é salvo. Isso é pouco. Isso é pouco. Sou salvo! Jesus me salvou! Ei! Pouco. Jesus nos salvou para que sejamos instrumentos dele, para que outros se salvem. E uma vez que eu entendo isso, eu me deixo, eu permito que uma cirurgia seja feita em mim. Porque toda cirurgia sangra. Por isso tem o tempo de coagulação. Toda cirurgia sangra. Quando eu entendo isso, eu sei que haverá momentos em que eu vou sangrar em prol da aliança que eu firmei com Ele. E por causa disso, para alguns eu vou ter que dizer não, para outros eu vou ter que dizer segura mais um pouco. E por que vai sangrar nisso? Porque às vezes você queria falar outra coisa, mas você tem uma aliança. Então você vai dizer o que precisa ser dito. Você vai sangrar porque vai ter que dizer. Mas você tem uma aliança. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Meu Deus! Ruth, uma moabita, entendeu. Orfa era moabita e não entendeu. Que isso? O próprio Josué e Caleb já havia passado por isso, tanto que permaneceram. E aqui eu entro na rota da conclusão. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Revolvi. O Senhor mexeu. Sabe quando você planta? Você primeiro mexe na terra. Você revolve toda ela ali, né? Tira as coisas que estão lá, pedaço de pau, não sei o quê. Às vezes é vidro quebrado. Você revolve. Você mexe, revira, tira, lança a planta e começa a cuidar daquela planta. O Senhor estava dizendo assim, ó, hoje eu revolvi vocês. Hoje eu tiro toda a rima do Egito. Hoje eu tiro toda idolatria. Hoje. E o Senhor diz, ó, tiro hoje de sobre vós todo o opróbrio do Egito. E aquele lugar se chamou Gilgal. Deus, Ele zela pela honra do seu povo. Posso ouvir amém? E todo o opróbrio que pode recair sobre ele por um tempo, seja no início ou no fim, certamente será revolvido. Deus honra, Ele zela. O opróbrio pode vir
no início ou depois, mas chega uma hora que ele se apresenta e ele começa a revolver e tira de sobre nós o opróbrio, a vergonha. Aleluia! Será revolvido e ele condenará toda língua que se levantar contra o seu povo. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que tipificava o Egito foi arrancado, foi revolvido. E o Senhor, Ele começa a honrar o povo de tal maneira que agora somos eu e você, você e eu. Nós somos um, nós temos uma aliança. Você sangrou. A circuncisão, queridos, revolveu o opróbrio do Egito. Desse modo, eles tinham direito de serem livres, eles tinham direito de serem filhos de Deus, tendo o selo da aliança em sua carne, e assim a reprovação do seu cativeiro no Egito foi removida. E aqui eu concluo. Ou seja, a circuncisão, ela traz legitimidade. Eu já tinha terminado e o Senhor falou, põe isso aí. A circuncisão traz legitimidade. O que é isso, pastora? Eu sou filho. Eu sofri uma incisão, eu sou filho. Eu sangrei pela aliança que eu tenho com Ele. Eu sou filho. A vergonha do Egito tirou. O opróbrio do Egito Ele tirou. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Quem é você? Eu sou filha de Deus. Quem é você? Nós somos filhos de Deus. Aleluia! O Egito foi arrancado de nós. Que isso? Você pode ter pintado a sapequeira lá. Mas agora quem você é? Filho. A vergonha da sapequeira Deus arrancou. Agora você é nova criatura, você é filho de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Quem é você? Filho de Deus. Eu não tenho mais a rima do Egito. Quem te garante isso? A aliança que eu tenho com Ele. Eu sou legal. Sou legal. Que isso? Ser legal de ser bacana? Não. Sou legal. Eu sou legítima. Eu sou legítima. Sou filho. Como é que tem isso? O sangue me garante. O sangue me garante. O sangue me garante. Como é que é isso? Eu também sangrei. Porque na aliança eu tive que sangrar. Eu tive que dizer não para o mundo. Eu tive que dizer não para os pagodes. Eu tive que dizer não para a cerveja. Eu tive que dizer. Só quem veio de lá sabe, filho. Se converte, vê, ó, loura, gelada. Mas aí você é filho. O copo diz, vem. E você diz, não. Você vai sangrar. Porque a carne quer que você... Mas você diz o quê? Não, eu sou filho. O opróbrio do Egito foi arrancado de mim. Eu não vou me misturar, eu não vou tomar. Aleluia! E é isso, queridos, que Deus desejava que fosse ministrado para nós hoje. Nós precisamos estar dispostos a sangrar. Nós precisamos estar dispostos a sangrar em prol da aliança que a gente diz para todo mundo que tem com Ele. Vai haver horas que a gente vai ter que abrir mão, meu Deus, até de estar em certos lugares, em prol de estar aqui. Isso se chama aliança. Você vai sangrar. Está todo mundo em tal lugar. Onde é que tu está? Na casa de Deus. E às vezes sangrando. Porque a carne queria, mas espera aí, foi revolvido de mim.
eu sei, ele sangrou na cruz, então eu também vou sangrar hoje. Eu não vou, eu vou priorizar a casa dele. Eu vou estar com ele. Aleluia! Isso é aliança, queridos. Que a gente possa sair daqui, sabe, com essa palavra, ruminando. Nós não somos camelos, amém? Mas o que o camelo faz? Ele come, joga para lá, joga para cá, engole, depois ele põe, depois ele pega de novo, até que tudo esteja trituradinho. E há momentos que nós temos que fazer assim, queridos, porque as coisas de Deus, elas não descem de uma hora para outra. Você tem que ruminar. Você tem que ruminar. Para quê? Para que você entenda qual foi o sacrifício da cruz e o que significa, muitas das vezes, você sangrar por aquele sacrifício. Assim nos disse o Senhor nessa noite. Dê um aplauso a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Se nós